E aí, pessoal, bora pro segundo vídeo, então? Esse daqui eu vou explicar tudo sobre os ingressos, a diferença entre eles pro show da Cowboy Carter da Beyoncé. Só lembrando que eu já gravei um outro vídeo explicando todos os esquemas de como é que você se organiza para ir num show fora do Brasil. Então, como é que você escolhe a cidade, como é que você economiza com as passagens, como é que você escolhe uma hospedagem para não passar perrengue. Esse tipo de coisa que eu vou deixar o link aqui embaixo nas informações desse outro vídeo, tá bom? Mas agora que o assunto são os ingressos, vamos às dicas. Bem, galera, a minha primeira dica, pensando que o que eu observei nos shows do Ato 2 é que os ingressos, eles têm um esquema muito parecido com os ingressos do show do Ato 1. Então, isso me leva a acreditar que no Ato 3, o álbum, estão dizendo que vai ser de rock, da Beyoncé, que vai ser muito parecido essa mesma dinâmica, tá? E o que eu observei, gente? A primeira coisa é que existem pré-vendas, e não é só uma, são várias pré-vendas. Então, normalmente, ela anuncia lá, né, que as vendas começam, sei lá, dia 20. Então, normalmente, dia 20 vai ser a venda geral. Mas vai ter antes disso, dia 19, uma pré-venda, dia 18 e dia 17, uma pré-venda também. A primeira pré-venda de todas acontece para os fãs da Beyoncé, né? E como é que ela sabe quais fãs são esses? No site dela tem um link de cadastro que você preenche lá o seu e-mail para você receber comunicações, novidades, etc. A galera que estava cadastrada ali foram as primeiras a poderem comprar os ingressos, né? Então, alguns dias antes da venda dos ingressos dessa pré-venda, eles receberam um código de uso único que eles usavam lá para colocar no site e poder comprar antes de todo mundo, tá? Então, você tem, com certeza, muito mais disponibilidade de ingressos ali, né? Aqueles ingressos que costumam acabar muito rápido, provavelmente essa galera conseguiu comprar. Qual que é o pulo do gato aqui? Só conseguiu participar dessa pré-venda quem já era cadastrado. Então, a partir do momento que ela anunciou que ia ter show, não dava mais para se cadastrar no site. Então, só para quem já estava cadastrado antes, o link de cadastro não funcionava, tá? Então, só quem estava cadastrado antes conseguiu participar. Portanto, eu testei agora, inclusive, né? Ela tá no meio da turnê agora, ainda não dá para se cadastrar. Talvez ela vá liberar o link de novo quando a turnê acabar. E esse vai ser o momento ideal para você fazer o seu cadastro, tá bom? Bem, então essa é a primeira pré-venda. Teve também uma segunda pré-venda para clientes Mastercard. Então, se você tinha um cartão Mastercard, você conseguia comprar, não tinha como pagar com outra forma de pagamento. E era uma outra alternativa também para quem quisesse, tá bom? Só clientes Mastercard conseguiam comprar. E aí, depois disso, teve a venda geral, que aí era para todo mundo, fã ou não, cartão Mastercard ou qualquer outro. E aí era onde tava todo mundo mesmo se matando para conseguir, né? Tinha muita gente, a fila tava bem longa para comprar. E claro que os melhores ingressos, alguns eu, por exemplo, não consegui nem ver o cheiro. Então, eu queria ter conseguido participar da pré-venda, a primeira de todas, para pegar um ingresso um pouco melhor. Mas não rolou. Tudo bem, vida que segue. Certo. E sobre a diferença dos ingressos, né? A primeira coisa aqui, gente, é que eu percebi que tem uma diferença bem grande dos ingressos dos Estados Unidos para os ingressos dos shows da Europa. Nos Estados Unidos, eles fazem uma coisa chamada tarifa dinâmica, que é a mesma coisa que acontece com o Uber, ou seja, se tem muita gente procurando, eles aumentam o preço dos ingressos. Na Europa isso não acontece, os preços eles são tabelados e são fixos. Eu acho que tem alguma lei na Europa que impede a empresa de vendas, que no caso foi a Ticketmaster, de fazer esse tipo de coisa. Eu acho, tá bom? É suposição minha. Mas isso acaba colocando também a ideia de ir para cidades europeias um ponto à frente, um ponto a mais na escolha, né? De para onde você vai. E aí, sobre os preços, aqui na realidade de Londres, que é para onde eu tô indo, tinham ingressos desde 71 libras até 800 libras, que era o ingresso mais caro, que eram ali dos pits que ficavam
bem na frente do palco. Em relação a isso, também tem essa diferença dos ingressos, né? Tanto na Renaissance Tour quanto agora na Cowboy Carter Tour, os ingressos eles são divididos não apenas em pista e cadeira, né, arquibancada. Dentro ali do que seria o espaço de pista, tem algumas áreas VIPs. A primeira área VIP, que normalmente ela dá um nome específico para isso, né? No caso dessa turnê agora, são os pits Sweet Honey Pit e Bucking Honey Pit, alguma coisa assim, eu não... exatamente, acho que eu tô falando errado, inclusive. Bucking Honey Pit e Sweet Honey Pit, isso mesmo, são esses os nomes das duas sessões super VIPs, que elas ficam bem na frente do palco, e ali, cada uma delas em uma lateral, né? Então, uma tá do lado esquerdo e a outra tá do lado direito, porque no meio tem uma passarela, que é onde, inclusive, vai dar um dos lugares que são os melhores para assistir, que é dentro de uma região ali do palco. Nessa turnê é o Clube Rudown. Então, o nome do ingresso, para quem tá ali no meio desse pino, né, esse formato de pino, que é a ponta da estrela, na verdade, do palco, né? É um ingresso VIP também. E esse ingresso VIP do Clube Rudown, pra mim, o Clube Rudown é de todos o melhor ingresso, porque ali dentro tem um bar que você pode comprar suas bebidas sem precisar ir muito longe, sem precisar ir na parte interna do estádio. Então fica muito mais fácil, você não perde nenhuma parte do show porque você quer comprar, sei lá, uma água, uma coca, uma cerveja. Então, isso é muito legal. As bebidas não estão incluídas, você paga a parte, é só o acesso a esse bar que é exclusivo ali, só da galera que tá naquela meiuca, que facilita a vida. E também, se eu não me engano, você tem acesso bem fácil a banheiros. Tem uma passagem aqui entre essa região da galera e a parte interna do estádio, que você passa por ali sem muvuca também e volta sem muvuca para ir ao banheiro, além do fato de que são pouquíssimos ingressos dessa sessão do Clube Rudown. Então, você não precisa muito se preocupar com o horário que você vai chegar, né? Você pode chegar meio em cima da hora e vai ter pouca gente ali, você com certeza vai assistir numa boa o show estando nesse lugar. O difícil é conseguir esses ingressos. Quem conseguiu, gente, é tipo caviar, entendeu? Eu nunca vi nem comi, só ouço falar. Eu não sei como as pessoas conseguiram. Eu super tentei ingressos para mais de uma data, inclusive, e em todas as minhas tentativas, esses do Clube Rudown já estavam esgotados. Então, fiquei chupando o dedo, mas tudo bem. Eu comprei o ingresso para ficar no palco. No palco, não. Eu comprei o ingresso para ficar na pista de pé, e essa é uma outra diferença entre Estados Unidos e Europa. Nos Estados Unidos, mesmo os ingressos na pista, eles têm um lugar sentado numerado, então eles colocam cadeiras nos gramados. Já na Europa, não. É igual aqui no Brasil, ficar de pé, e aí, se você quiser ficar um pouco mais na frente, você tem que chegar cedo, ficar na fila, e é cada um por si. E é nesse aí que eu vou. E aí, beleza, você se programou, você juntou dinheiro por 2 anos pra fazer essa loucura pela sua diva, você comprou passagem, ingresso, hospedagem e tudo mais, e aí a gata vai e anuncia um show em Copacabana de graça ano que vem. Isso pode acontecer, mesmo com todos esses gastos que eu tô tendo, com todo esse trampo também de fazer uma viagem dessa pra assistir um show. Eu ainda tô torcendo pra que ela venha pro Rio de Janeiro, no show grátis em Copacabana, porque eu vou de novo. Simples assim, se ela anunciar show no Brasil, com certeza eu vou tentar ir, mesmo que seja com um ingresso um pouco mais barato, né, que eu possa gastar um pouco menos, porque eu acho que vale a pena. Inclusive, é uma coisa que eu tenho percebido com essa minha experiência toda, né? Eu entrei em um grupo de pessoas que vão nos shows de Londres, não só brasileiros, né? Na verdade, tem muito mais gente da Inglaterra e de outros lugares do mundo também viajando. Eu percebi que é muito comum os fãs de outros lugares assistirem a mais de um show. Então, por exemplo, poxa, você já tá indo para outra cidade, ou que seja ela aqui na sua cidade,
fazendo ali show em mais de uma data, eles vão mais de uma vez até para ter a experiência de diversos pontos de vista. Então, compram um ingresso em um dia para assistir ali da pista, um outro ingresso para assistir de uma cadeira que vai ser um pouco mais barato, provavelmente, e assim por diante. Então, é legal você ter experiências diferentes, né? Claro que não é a minha realidade, já é muito difícil ir para outro país para fazer isso, né? Como eu disse, levei 2 anos para me preparar, mas por isso que eu defendo que se acontecer dela aparecer aqui no Brasil, sem problemas, eu vou dar meus pulos, eu vou assistir também com toda a alegria do mundo. Bem, galera, eu espero que as minhas dicas ajudem a quem tem esse sonho. Eu tô conseguindo realizar esse sonho, espero que mais gente consiga também, apesar de ser proibitivo, né, ainda para muitos fãs. Se você gostou das dicas, por favor, deixa um like. Se tem alguma coisa que faltou eu dizer por aqui, comenta que a gente vai se falando, trocando ideias. E bora ver a Beyoncé. Um abraço!